Galera, será que o Humberto Matos conseguiu converter o Arthur Petri ao comunismo? Vamos ver isso agora. Então, nosso amigo Humberto Matos foi no debate do TubaCast contra 13 capitalistas. É muito interessante esse debate, cara. É muito interessante. Eu gostei bastante. Quem viu aí? Quem viu pode opinar. Como eu, hoje em dia, eu virei um marxista, safado, eu já consigo entender mais o que o Humberto tá querendo dizer. Eu já sou mais burrinha. Você vai ter que traduzir. E aí eu percebo quão defasado esses capitalistas estão pra discutir com o Humberto. Então eles ficam só repetindo, assim, uns Jargões. memes de WhatsApp, assim. Putz, Você é comunista, tem que dividir. comunista de iPhone. Mas... comunista de iPhone, eles falam? Não, mas é nesse Quase. sentido, assim. Tem umas coisas bem patéticas que você fica assim, ai, cara. Contra Deus, contra a família. Tá nessa ainda? Eu falaria isso, mas agora eu já entendi que se eu não quiser passar vergonha contra os comunas, eu tenho que pelo menos entender o que eles estão falando. Entendi. Eu não tô dizendo que eles estão falando coisas certas. Eu tô falando que eles podem continuar falando merda, mas eu tô entendendo a merda agora. Tá. Você tem que atacar a merda. Então, em 16 minutos, eu... Isso é um conceito importante, porque assim, né? Ele não quis dizer que os caras falam merda, né? Mas assim, que pelo menos você entenda o que eles estão querendo dizer, né? Há uma dificuldade tremenda, uma má vontade com o pessoal que é comunista mesmo, né? Pra você dizer, não, aí você vai atacar espantalhos, você vai atacar coisa que esse pessoal não diz, né? Existem coisas pra atacar, né? Quando eu falo atacar, não é no sentido de agredir, nem de desmerecer, mas atacar o argumento, né? E isso não acontece, né? O pessoal vai no comunista de iPhone, não sei o que, tarará. Os problemas reais que você pode falar da ideologia, você não fala. Aí sempre vai parecer realmente que todo mundo tá certo. Por que que geralmente... Eu não lembro de um comunista ter ido pra um debate onde tenha ficado assim... Olha, o cara perdeu, sabe? Quando o assunto vai pra esse campo, pelo menos, né? Porque o pessoal, ele ataca o que não é pra atacar. Então não tem como você ganhar o debate assim, né? Você tá debatendo sobre Vasco e Flamengo. Aí o cara, não, mas e o Palmeiras que perdeu pro Atlético Mineiro? Você não tem como ganhar um debate assim. Você tá falando de outra coisa? Notei o seguinte: direitista se descreve e não percebe. Isso é só um mero entretenimento. Vocês não representam uma parcela real da população, não tem participação no Congresso, não tem participação na vida pública. Claro, isso é só um mero entretenimento político, onde as pessoas veem uma opinião bizarra, uma opinião engraçada, uma pessoa com um estereótipo assim, de intelectualzinho de óculos, cabeludo. Mas isso não Intelectualzinho de óculos. Parece o... Mas eu quero falar da sua fábrica do seu avô. Se os trabalhadores não trabalhassem, o seu avô ganharia algum dinheiro? Não. Próximo tema. Pois é, é basicamente isso, né? Quando acabou, obrigado, venci o debate, tchau, né? Porque não tem... Eu reagi a um trecho desse debate, inclusive essa parte também já, né? Já tem aí no meu canal. Mas aí eu quero reagir à reação do Petri, é o react do react, porque eu quero reagir a essas falas dele e da esposa dele, que agora, perdão, se você, sei lá, vai que o Petri ver esse vídeo, eu esqueci o nome dela, esqueci, perdão. Vamos continuar. O meu avô não obrigava ninguém a trabalhar, trabalhava quem queria. Mas, e em verdade, troca disso, quem tinha queria comida não, no prato, cara. tinha Na verdade, uma casa. as pessoas são obrigadas a trabalhar, senão elas passam fome. Cara, Não, essa é uma lógica que eu vou falar. Eu não entendo. Qual delas? Do Humberto, do comunismo. Tá, vamos lá. E perdão pra você também, a esposa do Petri, se você ver esse vídeo, não lembro seu nome. Deixa eu ver se tem aqui. Tem aqui, a Bia está cada vez melhor. Deve ser Beatriz. Bia? É Bia o nome, é o apelido. Eu te explico. Tá, então assim, eu sou explorada porque alguém me deu um trabalho, mas se não fosse isso, como é que eu ia me sustentar? Tá. Cara Bianca, vou explicar pra você. Mas você me convence, ninguém conseguiu. Conceito de mais-valia. Não. Porque essa parte eu fico... Gente, mas como assim? Tá. Eu quero esse dinheiro, eu vou Sim. trabalhar por ele. Por que isso é errado? Tá. Por que eu sou explorada? Tá, vamos lá. Como é que um velho capitalista ganha dinheiro? Nesse exemplo, tem uma fábrica, certo? Tem uma fábrica. Que fabrica o quê? É, Carro. Peças pra carro. Carro. O velho precisa estar na fábrica pro carro ser fabricado? Não, ele precisa de pessoas trabalhando. Tá. Então a gente conclui agora que pro velho continuar sendo bilionário e ter uma casa no litoral, uma casa na serra, um apartamento foda na cidade, pra família dele poder estudar nas melhores escolas e Escolhas.
Escolhas, maldito. Pra família desse velho poder continuar sendo da elite, estudando nas melhores escolas, universidades, frequentando os clubes, tendo os melhores professores, jogando tênis nas horas vagas, surfando no litoral nas horas vagas. Pra essa família poder continuar tendo todo esse conforto, os trabalhadores têm que estar na fábrica trabalhando. Sim. Tá, agora eu vou te perguntar. Do ponto de vista do velho que tem essa vida toda, é melhor pra ele que esse trabalhador que tá na fábrica dele tenha mais opções de trabalhos por aí, com salários melhores, ou é melhor pra ele que ele tenha menos opções e viva sempre quase morrendo, quase passando fome? Sei. O que é melhor pra ele? Pra ele continuar com essa vida que eu relatei agora. É melhor que tenha poucos empregos pra que a pessoa tenha medo de perder o emprego lá na fábrica. Achei massa essa comunista shed agora, né? Postura de comunista shed aqui. Veja só, já que o Petri tá nessa vibe aí comunistão, né? Aproveito aqui, sei lá, vai que ele vê esse vídeo, nunca se sabe. E eu vou deixar inclusive aqui esse texto também pra você aí que quiser lerlo foi triste. Que é esse aqui, ó. Aspectos políticos do pleno emprego do Kalecki, tá? Kalecki, para você que não conhece, é um marxista, mas que ele tá em um limiar tão peculiar que ele também às vezes é chamado de keynesiano. Ele é, vamos dizer assim, o elo perdido entre Keynes e Marx, né? Mas ele era marxista, mas quando você vai falar de marxistas, tem o nome deles. Vai falar de keynesianos, também tem. O que é que Kalecki vai falar aqui, senhor Arthur Petri? Que quando o país chega no pleno emprego, ou vai chegando no pleno emprego não necessariamente seria um estágio onde ninguém estaria desempregado, tá? Mas que o desemprego estaria muito baixo. Por exemplo, estamos hoje, muita gente diz, no pleno emprego. Mas o desemprego está tão baixo, que as pessoas começam agora a barganhar salários. Não necessariamente o pessoal vai chegar lá na fábrica, ou lá no mercadinho, ou lá, sei lá, em qualquer canto, e dizer, olha, eu só trabalho se for por tanto. Não é necessariamente assim. Às vezes, senhor Arthur Petri e audiência, às vezes o cara vai olhar e vai chegar assim e vai dizer, tô aqui indo trabalhar, vamos falar do supermercado, que a galera geralmente diz, tá faltando trabalhador no supermercado. Por que está acontecendo isso hoje? Porque o cara vai lá, tá no supermercado do seu Zé. Aí o seu Zé diz, é um salário mínimo, escala 6x1. Aí o Joãozinho vai olhar e dizer, beleza, tá bom. Aí chega no seu João, e aí a seleção de emprego, tá, como é que é aí? Um salário mínimo, escala 5x2. É o mesmo salário. Aí o cara vai olhar assim e dizer, vou ficar aqui. Porque lá no Zé, ele vai pagar um salário mínimo e eu vou trabalhar mais, vai se fuder. Aí o cara vai ficar no seu Zeca, que paga a mesma coisa, só que é 5x2. Você se ligou? Aí, não necessariamente o cara tá em busca de um salário melhor, mas às vezes a mera condição de trabalho melhor, um pouquinho melhor, o cara vai. Aí o que é que acontece? O que é que o Kalecki fala? Que ele diz assim, o pessoal, ele vai diminuindo os lucros, mesmo que minimamente, né? E muitas vezes tem que pagar salários maiores para atrair esse pessoal que tá indo ali, ele tá indo ali no Zeca porque ele vai para 5x2. E se eu aumentar um pouquinho, eu vou pagar um salário e meio, e tu vem pra cá e trabalhar na 6x1, porque a 5x2 também pra mim é foda, não sei o que. Então eu vou, aí vai, entendeu? Aí acaba que os salários, né, vão aumentando. Por exemplo, vou deixar esse dado aqui também. Ó, PNAD contínua é Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, certo? Taxa de desocupação, isso aqui é desemprego. Veja, quando o Lula assume, esse aqui era a taxa de desemprego, 7,9, que estava em queda já, né? Com o Lula, cai a níveis históricos. Temos 5,6 no último trimestre, tá? 5,6. A partir do momento que o desemprego cai tanto, é o menor desemprego da história, a gente vê o rendimento médio, que é o salário mínimo, né? Médio, chegar hoje a 3.726. Isso é uma média, tá?
A maioria da população não ganha isso, mas na média, uma média, tá subindo. Quando você vê o Bolsonaro, o último trimestre do Bolsonaro, o brasileiro estava ganhando em média 3.294. Olha a diferença, 3.726. Isso significa o quê? Que na média os salários estão aumentando. E o que é que Kalec diz aqui? O que é que Kalec diz aqui? Toda vez que vai chegando próximo, ou então chega no pleno emprego, os capitalistas começam a se movimentar para gerar crise. E é uma das coisas que eu defendo defendo implicitamente ali, né? Na minha dissertação de mestrado, quando eu cito Kalec e tal, de que parte do que aconteceu no governo Dilma foi uma movimentação para destruir conquistas, dentre elas o pleno emprego que existia no momento, que à época já era o menor desemprego daquele momento, hoje está bem menos, né, o desemprego. Então, o Kalec diz, olha, sempre há uma movimentação em busca de uma crise para que machuque a economia e faça com que os preços subam e faça com que a oferta de emprego diminua, para que diminua também a barganha do trabalhador e a possibilidade dele escolher. Hoje o pessoal pode escolher, a depender do tipo de emprego, obviamente. Eu vou mostrar para vocês aqui um post que eu fiz em 2024, 20 de agosto, de um empresário, esse aqui, ó, Tim Gurner, do Gurner Group, aonde estavam se discutindo. Aí eu coloco aqui, ó, Kalec tem um texto chamado Aspectos Políticos do Pleno Emprego, eu já venho discutindo isso há muito tempo, né? E aqui, ó, essa pessoa aqui, ele fala, né, os trabalhadores estão ganhando demais, isso aqui no contexto mundial, né? Precisamos machucar a economia e reverter isso. Aqui ele fala em relação, gente, ao que os trabalhadores conquistaram na pandemia, porque estava sendo diminuída a oferta de emprego, se deu muito benefício para que o povo não tivesse problema, não morresse de fome. E aí o que aconteceu? Houve uma discussão de que, olha, por causa disso o pessoal tá ganhando mais e tal, e a gente precisa fazer alguma coisa. Vejam aí o que ele falou na época. I think the problem that we've had is that we have people decided they didn't really want to work so much anymore through COVID, and that has had a massive issue on productivity. Tradies have definitely pulled back on productivity. They have been paid a lot to do not too much in the last few years, and we need to see that change. We need to see unemployment rise. Unemployment has to jump 40-50%, in my view. We need to see pain in the economy. We need to remind people that they work for the employer, not the other way around. I mean, there's been a systematic change where employees feel the employer is extremely lucky to have them, as opposed to the other way around. So it's a dynamic that has to change. We've got to kill that attitude, and that has to come through hurting the economy, which is what the whole global, the world is trying to do. The governments around the world are trying to increase unemployment to get that to some sort of normality. Vocês entenderam onde eu quero chegar? Eu trouxe esse debate aí com o Arthur Petri já para trazer nesse ponto, né? Porque Kalec, ele tem esse texto, ele dialoga muito bem com esse vídeo, dialoga muito bem com o que o Arthur Petri traz e tal. E aí, sei lá, vai que o Petri vê, ele pode ler esse texto, né? Inclusive tá aí na descrição do vídeo, quem quiser dar uma olhadinha. É muito interessante a gente ver como o que Kalec fala pode ser constatado na realidade, né? Pode ser constatado, inclusive, nesse vídeo aqui que eu mostrei, né? É basicamente a fala do Kalec encarnada. Isso daqui, se não tivesse filmado e mostrado, a galera ia dizer, não, tá doido, o cara não vai dizer um negócio desse, é conspiração e tal. Isso é uma coisa que você pensa de alguém falando nos bastidores, né? Olha, a gente tem que machucar a economia, a gente tem que gerar desemprego. Isso é o que o Kalec literalmente escreveu. A galera quer o desemprego. O cara que é o top, né? Isso eu tô falando do cara que é o topo da hierarquia, assim, né? Eu não tô falando necessariamente do seu Zé da esquina, né? O seu Zé, às vezes, o pessoal confunde, né? Que o cara vive bem e tal, e acha que o cara é o topo da hierarquia. Não, eu tô falando do velho da van, né? Eu tô falando desse cara aí. Eu tô falando do dono da Globo. Não tô falando do seu Zé da esquina, que, comparado a gente, tem uma vida de rico, mas ele não é o velho da van, não é o Tim Gurner, né? Então, é literalmente o que o Kalec escreveu.
é machucar a economia no momento em que os trabalhadores estão bem melhores do que antes. E aí o salário acabou subindo. Vejo o pensamento dele. A galera agora acha que é um privilégio a gente ter o funcionário. Não, a gente tem que matar. É basicamente... Aí por isso que a galera fala assim... o pessoal tem que mostrar mais esse vídeo. Inclusive o... eu também não assisto tanto, né? Mas não sei se o Humberto já mostrou isso aqui. Isso aí é uma coisa que o Humberto poderia ficar reforçando, né? Isso daí. Ele tem muito mais alcance que eu, né? Eu também não sei se ele já falou, né? Às vezes ele pode ter falado. Que isso também faz tanto tempo, né? Foi em 2024. Vai ver, ele falou na época. Mas é algo importante a se dizer, né? E foi dito. Compartilhe esse vídeo com aquele seu amigo anticomunista. Luan, você é comunista? Não. Mas eu não sou burro. Então compartilhe esse vídeo com seu amigo anticomunista. Compartilhe com seu amigo comunista, safado, canalha. E compartilhe com seu amigo keynesiano como eu. Compartilhe com a sua avó. Por que com a minha avó? Porque eu tô dizendo pra compartilhar, porque vai me dar engajamento. Comente aí umas 3 vezes aí o que é que você achou. Tem um Pix aqui se você quiser ajudar o canal. Você pode ser membro também. Você pode se inscrever e curtir, que já é o suficiente também. Tamo junto. Valeu. Até mais.